Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre os exossomos, a evolução da estética regenerativa. Eu sou a doutora Thais Dagnoni, especialista em harmonização facial, trabalho com ultrassonografia da face, mestre e especialista em reabilitação oral. Também doutoranda em clínicas odontológicas e quero passar um pouquinho da minha experiência clínica para vocês sobre os exossomos. Olá, eu sou a doutora Raquel Levin, sou biomédica esteta, mestre e doutora em farmacologia. Sou também pós-graduada em acupuntura e biomedicina estética. Atuo como professora em cursos de graduação e pós-graduação e cursos livres também dentro da área da harmonização facial. E também vim aqui hoje para falar com vocês sobre essa revolução da estética integrativa. Vou contar um pouquinho, falei um pouquinho do meu currículo aí, são 26 anos trabalhando na área, mas como eu saí, então, do mocho e passei a introduzir, e hoje, já há alguns anos, só faço harmonização facial no meu consultório. Lá, naquela época, teve um período, eu sempre trabalhando com reabilitação, detalhes estéticos, mas teve um período que eu perdi minha mãe, emagreci um pouquinho e uma amiga me convenceu a fazer um procedimento estético. Isso há mais de 10 anos atrás. Foi quando eu fiz o meu primeiro preenchimento, gente. Não foi nem uma seringa, não deu uma seringa inteira. Quando eu me olhei, foi tão bom. Me senti tão bem. Você renovada, né? Se sentindo melhor, que eu quis introduzir aquilo nos meus pacientes de reabilitação. E fui buscar cursos para entender então como eu conseguiria melhores resultados para o meu paciente conseguir se sentir como eu me senti. Foi então que, logo em 2013, consegui um curso de toxina, que naquela época não eram todos os cursos que aceitavam os dentistas, e conheci a doutora Raquel. Desde então, trocamos experiências clínicas, Raquel como biomédica, sempre uma complementando o caso clínico, complementando as estratégias de tratamento uma da outra e buscando sempre nos aprimorar. Naquela época também não existia tantos cursos no Brasil, como eu falei, e nós fomos buscar cursos fora do Brasil. O primeiro curso foi nos Estados Unidos. Nós resolvemos e encaramos esse desafio novo, porque a gente queria sempre estar à frente, buscar o que os países sabiam que a gente ainda não sabia e tentar aprimorar sempre para o melhor para o nosso paciente. Eu sou biomédica, escolhi minha profissão porque eu tinha o sonho de ser pesquisadora. Então, quando eu finalizei minha faculdade, eu vim para São Paulo já para seguir a carreira acadêmica, fazer mestrado, fazer doutorado. E eu sentia muita falta nessa época de um contato com pacientes, tratar pessoas. Foi quando eu resolvi, então, entrar numa pós-graduação de acupuntura. E nessa pós-graduação eu tive meu primeiro contato com a estética, quando eu tive uma disciplina de acupuntura estética. Então, como tratar disfunções estéticas dentro do conceito da medicina tradicional chinesa. E confesso que eu fiquei encantada com a área e com a possibilidade de atuação dentro da estética. E quando eu finalizei mestrado, doutorado, pós-graduação em acupuntura, calhou exatamente com o período em que o Conselho de Biomedicina regularizou a atuação do biomédico na área da estética. Fiquei muito interessada nisso e me matriculei numa pós-graduação em biomedicina estética e já comecei a fazer cursos livres para já ir me inteirando do assunto dos injetáveis e nesse meu primeiro curso livre que conheci a doutora Thais Dagnoni no meu primeiro curso de toxina botulínica. E de lá para cá, então, nós estabelecemos uma relação de amizade, uma relação profissional, em que a gente sempre buscando se aperfeiçoar, se atualizar. Então, fizemos diversos cursos com diferentes técnicas, tanto no Brasil como no exterior. Naquela época, que no Brasil não tinha ainda cursos em cadáver fresco, como nós temos Também, né? atualmente. E a gente sempre participando de congressos, a gente sempre participando de eventos e trocando experiências do nosso dia a dia, sempre complementando, falando uma para outra o que deu certo, o que não deu certo.
E numa dessa, em 2019, o Conselho de Odontologia regularizou a área de harmonização orofacial, atuação da harmonização para os dentistas. E foi quando a Thaís começou a sentir uma procura, né, de diversos Sim. colegas que queriam então fazer cursos na área, e foi nesse momento que a gente decidiu então desenvolver cursos livres na área de harmonização facial, inicialmente com toxina botulínica, depois preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação. E hoje nós abrangemos não apenas os dentistas, mas os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros. Então a gente tenta passar sempre todo o nosso conhecimento e toda essa bagagem que a gente vem criando ao longo de todos esses anos, para sempre o aluno, o profissional poder entender e captar tudo isso que a gente batalhou muito para conseguir e trazer para o nosso dia a dia hoje. E quando a gente começa então a pensar de como que eram os tratamentos há mais de 10 anos atrás, os tratamentos eles eram totalmente baseados na queixa do paciente, em que a gente fazia exatamente as intervenções diretamente na queixa dele. Então, se a queixa daquele paciente era sulco-nasogeniano, a gente ia lá e preenchia sulco-nasogeniano. A queixa era olheira, a gente ia lá, preenchia a olheira. Então a gente criava muitas vezes resultados pouco naturais, muitas vezes não harmônicos. Tem até uma piada interna na quem trabalha nessa área da estética que fala que a gente criou muitos macacos nessa É, a gente época, até brinca, né? né? Uma brincadeira interna, por quê? Que precisava volumizar essa região de sulco nasogeniano, a gente fazia essa protusão, volumizava essa região, criando muitas vezes um aspecto macacoide. E eu acredito muito que foi com a entrada dos dentistas nessa área da estética que foi um divisor de águas. Porque os dentistas, eles vieram com essa necessidade de fazer uma análise facial, de entender as necessidades da face, de classificar essa face, é uma face dólica, uma face braca, é um paciente classe 1, é um paciente classe 2. Quais são as necessidades anatômicas dele e como que dentro dos procedimentos que nós temos disponíveis hoje a gente consegue aliviar esses sinais do envelhecimento. É, realmente é uma área que nós sempre Já trabalhamos, né? Na dominaram. ortodontia, bucomaxilo, né? Joga um pouquinho o queixinho para frente, né? Já Exatamente. harmoniza. E é exatamente nesse momento que a gente estabeleceu essa proposta da harmonização facial, que nada mais é do que um conjunto de técnicas que tem por objetivo aliviar os sinais do envelhecimento, mas de uma forma natural, de uma forma harmônica, em que a gente vai respeitar a estrutura anatômica, entender a estrutura anatômica desse paciente, entender o seu processo de envelhecimento, entender quais são as queixas desse paciente. Então, a gente passa a fazer os tratamentos a partir das causas e não a partir apenas das consequências. E durante todo esse processo, a gente foi sentindo cada vez mais uma necessidade não apenas de reestruturar essa face, mas também de trabalhar com um cuidado específico com a pele. Como que a gente pode melhorar o tecido cutâneo, a hidratação dessa pele, o tônus, a textura, dar uma homogeneidade para a tonalidade A dessa face, cor. melhorar as manchas, os aspectos das manchas. E desde então, a gente vem incorporando técnicas, procedimentos como o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, o blends de ativos, como por exemplo o NCTF, que é uma mistura de princípios ativos ricos em vitaminas, em minerais, em ácido hialurônico sem reticulação, com o objetivo de fazer a nutrição desse tecido cutâneo, a nutrição, a melhora do microambiente celular. Tivemos a entrada também dos bioremodeladores, que vieram então com a proposta de ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular, exatamente com o objetivo de fazer uma sinalização intercelular, estimular a síntese de componentes da matriz extracelular, além, claro, da sua propriedade de hidratação. Tivemos a entrada do PDRN, que veio aí Sim. dando início a essa estética, essa era regenerativa.
e até que nós chegamos nos exossomos. Os exossomos, nós conhecemos os exossomos há mais de 3 anos, quando nós fomos para a Coreia. Nós fomos na fábrica Sim, que foi pioneira no desenvolvimento, nos estudos e no desenvolvimento dos exossomos. Conhecemos toda essa tecnologia de ponta que envolve o desenvolvimento dessa tecnologia que nós temos dentro desse princípio. E nós ficamos extremamente encantados com tudo aquilo que esses exossomos eles podem oferecer na melhora, na potencialização dos resultados estéticos que nós trazemos para os nossos pacientes. Mas naquele momento isso parecia algo extremamente distante da nossa realidade. E de lá para cá a gente viu um aumento exponencial dos artigos científicos, dos estudos falando sobre esses exossomos e principalmente também sobre o uso desses exossomos dentro da mas é. estética. Então, hoje, se a gente coloca no PubMed exossomos e pele, a gente tem mais de 800 artigos publicados mostrando exatamente que essa tecnologia ela veio revolucionar os tratamentos estéticos e cada vez mais com embasamento científico. E quando a gente está falando de exossomos, o que são esses exossomos? Vejam que vocês podem encontrar na literatura exossome com S só, com dois S, e traduzindo aqui para o português, eles vêm com o nome de exossomos. De qualquer forma, estamos falando de quem? Estamos falando de vesículas extracelulares que são produzidos por diversos tipos de células e são liberados no espaço extracelular. Então, esses exossomos, eles vêm muito com uma proposta de atuar na comunicação entre as células. Então, os exossomos, com isso, eles acabam fazendo a regulação e a modulação de diversos processos fisiológicos, processos patológicos. Os exossomos também regulam o nosso sistema imunológico. E esses exossomos, eles atualmente, eles têm aplicações tanto da medicina de uma forma geral, eles podem ser utilizados como biomarcadores em diversas Que doenças. primeiramente muitos artigos eram apenas para medicina, para essa área Exatamente. E mesmo. também na área da farmacologia, porque eles podem ser vetores, Exato. eles podem atuar como transportadores de medicamentos para as células-alvos. Por quê? Porque eles possuem biomarcadores na sua membrana que permitem que eles sejam identificados por alvos celulares específicos. São utilizados no reparo e regeneração de tecidos de células danificadas e, mais especificamente também, na área da estética, hoje os exossomos eles são indicados principalmente numa terapia anti-aging, no sentido de que eles estimulam a atividade dos fibroblastos, estimulam a produção de colágeno, a produção de elastina, tem ação antioxidante, ação anti-inflamatória. Eles também são muito utilizados como despigmentantes, porque eles bloqueiam a cascata de síntese de melanina, então eles atuam em diferentes etapas da melanogênese, eles atuam favorecendo a cicatrização de feridas, uma vez que, principalmente atuando na fase final do processo de cicatrização, permitindo uma deposição ordenada das fibras de colágeno para produzir uma cicatrização estética, atuam também no sentido da revitalização capilar, estimulando o crescimento e também estimulando o fortalecimento dos fios. Mas, quando a gente está falando então dessa tecnologia, ela vem acompanhada de desafios, né, Thaís? Sim, com certeza. Ali, quando a gente pensa no profissional que vai realmente aplicar na sua realidade clínica, o que é importante então? Importante é entender alguns pontos que são importantes para o início dessa aplicação dos exossomos. Um deles é a concentração, a quantidade dessas nanovesículas, como a Raquel acabou de explicar, que são tão importantes, mas essa quantidade faz toda a diferença dentro do produto. Primeiro ponto, a quantidade. O segundo ponto, então, a aplicação. A aplicação, ela também é uma aplicação direcionada. Então, o desafio de você entender a aplicação, ele vem com um outro ponto que seria a diluição. Por exemplo,
Você vai fazer uma aplicação capilar, mesmo que seja da mesma marca, o produto para facial e o produto para capilar, a diluição são diferentes. Então, a aplicação e a diluição são pontos também importantes nesse momento para o profissional aderir ao tratamento com os exossomos. Também os ativos adicionados a esse produto. Então, veja bem, se você vai aplicar um produto, novamente, ele vai fazer uma modulação, ele vai passar de uma célula para outra, ele vai ser um carreador. Quais são os ativos que ele está carregando? Quais são os ativos dentro da marca específica que vai servir para o procedimento da sua escolha? E o último ponto, e não menos importante, armazenamento. O exossomo, em diferentes marcas, ele tem um uma marca que precisa ser refrigerado e nem sempre você que trabalha na sua clínica atende só na sua clínica, ou você tem 2 unidades da clínica, ou você atende em outra clínica. Então, existem marcas que precisam ser armazenados refrigerados, existem marcas que após a diluição precisam ser refrigerados, e existem marcas que não precisa dessa refrigeração. Então, é importante entender todos esses pontos para que você consiga colocar, então, dentro da sua realidade clínica. Nós fizemos algumas marcas, diferentes marcas, e nós vimos também essa diferença de facilidade de diluição de aplicação comparado uma com a outra. E tudo isso faz diferença na qualidade do seu resultado. O que aconteceu? Na minha última viagem a Dubai, nós então estudamos uma grade científica enorme. Inclusive, encontrei lá o cientista, que quando nós fomos à Coreia, eu encontrei lá o cientista que estuda os exossomos há 20 anos. Foi assim, muito legal. Ele que trabalhou também na fábrica da Coreia, juntamente né, com todo o estudo científico. Mas durante cada um de vocês deve ter passado por isso também. Durante a nossa experiência, muitas empresas, elas prometem resultados, mas na hora que você aplica no seu paciente, ele não dá tanto resultado. Isso aconteceu, por exemplo, com os bioremodeladores. São produtos bons, mas até que ponto o resultado é expressivo na hora que você põe na aplicação clínica? Porque você investe tempo, estudo, técnica E dinheiro. e muito dinheiro, tudo isso custa um dinheiro, né? E promete para o seu paciente aquele resultado que a empresa te prometeu. E com os bioremodeladores, assim como outros, nós já nos decepcionamos com isso. Então, no caso dos exossomos, nós fomos mais cautelosas. Na minha última viagem a Dubai, conheci o cientista, vi toda a grade científica lá, não só de uma empresa, como de outras empresas também, e escolhi, dentro desses principais pontos, uma marca específica para trazer e experimentar num grupo seletivo de pacientes. E por incrível que pareça, 15 dias após essa aplicação, eu chamei os pacientes para a clínica e fiz, então, a avaliação de retorno e fiquei impressionada com os resultados. Sabe um paciente chegar para você e falar, perguntar o que eu fiz na minha pele? Você não fez botox, que dá uma diferença expressiva. Você não fez preenchimento, você não fez nada, você tratou a pele dele. E assim, eu fiz em alguns pacientes. Não foi um paciente que viu a diferença. Vários pacientes me falaram dessa diferença expressiva de resultado clínico. Isso me deixou muito, muito feliz mesmo. E após essa experiência, nós então começamos a estudar o mercado brasileiro, né? E no mercado brasileiro nós temos diferentes marcas que prometem também resultados bem expressivos, maravilhosos, inclusive. E nós começamos então a entender se esses produtos brasileiros e começamos a explorar nas aplicações também os produtos brasileiros, entender se eles tinham o mesmo resultado, sendo que eles são de origem vegetal, se eles tinham o mesmo resultados que os outros produtos que são vendidos fora do Brasil de origem animal. E também
obtive resultados maravilhosos. Os pacientes estão bem satisfeitos. E falo para vocês que são técnicas simples, conseguir adaptar a técnica associando com tecnologias. Você consegue oferecer para o seu paciente um produto inovador, diferente e ter um resultado muito bom dentro da sua realidade clínica. Esse é um caso que eu não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, mas a gente pode mandar também. É um caso que na aplicação diminuiu demais a mancha da paciente e a outra rejuvenesceu demais a pele. Foram duas pacientes que realmente voltaram e me falaram: Thaís, olha, como eu estou feliz com esse resultado. Mesmo hoje em dia, a gente sabe que o Luigi Barrichelli fez esse tratamento nos Estados Unidos. E quando a gente vê um tipo de tratamento assim, o que que a gente pensa? Nossa, é só para profissional ou para o paciente com alto poder aquisitivo que pode colocar esse tipo de tratamento. Assim como amigos e colegas que já sabiam que eu estava trabalhando com exossoma me perguntaram: mas Thaís, não é muito caro? Mas Thaís, como é que você coloca isso na sua clínica? Gente, acreditem, mito que é só para alto poder aquisitivo. Você aprendendo a técnica, você consegue associar as suas técnicas simples, você consegue associar a sua realidade clínica, sendo um paciente, um profissional diferenciado. O seu paciente que já está na sua clínica, ele quer aquele produto diferenciado, um dos melhores produtos do mundo. Bom, mas será que esses exossomos, então, eles acabam invalidando os outros procedimentos que nós temos hoje dentro da estética regenerativa? Na verdade, essa estética regenerativa, ela vem evoluindo ao longo dos anos. Então, como nós falamos lá no começo, a gente começou utilizando o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, blends de ativos, bioremodeladores. O PDRN, ele veio então como um marcador dessa estética regenerativa, como um símbolo da estética regenerativa, que é o polidesoxirribonucleotídeos, que são os nucleotídeos extraídos do DNA de duas espécies de salmão. E então viemos com os exossomas, com essa grande evolução dentro da estética regenerativa. Mas será que os exossomos têm muitas vantagens em relação a essas outras técnicas, a esses outros ativos? Quando a gente pensa, por exemplo, no PRP, no plasma rico em plaquetas, então a gente está tendo um concentrado de fatores de crescimento. Só que tanto a quantidade como a qualidade desses fatores de crescimento é algo que vai ser totalmente dependente do estado de saúde desse meu paciente. Então, se ele está num quadro inflamatório, se ele está num quadro de intenso estresse oxidativo, a qualidade, a quantidade desses fatores de crescimento vai estar comprometido e isso, consequentemente, vai comprometer a qualidade dos seus resultados também. O PDRN, ele vem com essa proposta de entregar nucleotídeos para as células, então com isso ele acaba trazendo mais riqueza, melhorando a qualidade do microambiente celular, principalmente no quesito favorecendo tanto a replicação do DNA, o reparo do DNA, e ele também atuando na via adenosinérgica, ele acaba favorecendo alguns processos, como de angiogênese, reparo tecidual. Agora, quando a gente está falando de exossomos, os exossomos a gente vai entender que eles conseguem atuar na modulação da transcrição gênica. Eles conseguem ativar ou inibir a transcrição de síntese de proteínas específicas e também de fatores de crescimento. Então, eles atuam em diferentes vias de sinalização, tanto intra como intercelular, e não apenas em uma via de sinalização. Além disso, eles atuam como transportadores de princípios ativos que vão potencializar todos os resultados que nós estamos oferecendo para aquele paciente. Então, tudo isso, e sem contar que eles possuem, como nós comentamos,
implementamos biomarcadores na sua membrana que permitem que eles sejam reconhecidos por alvos celulares específicos. Então, isso faz dos exossomos realmente uma tecnologia totalmente diferenciada dentro da estética regenerativa, em que você consegue entregar para esse seu cliente, para esse seu paciente, um tratamento específico de dentro para fora. Você consegue potencializar os seus resultados fazendo um tratamento diretamente no ambiente celular. E falando especificamente do ponto de vista molecular, você consegue regularizar a expressão de diversos genes. E é por isso que a gente vem com os exossomos, que são o futuro dessa estética Mas eu acho que é regenerativa. importante falar também para eles, muitos dos profissionais de saúde não atuam diretamente só na estética. E você fala: "Nossa, é o futuro", mas eu não sei nem a base ainda da estética, né. Por exemplo, não tenho tanta prática em injetáveis, em técnicas, avançadas. Não precisa, não precisa. Você pode aplicar com a sua técnica, com a técnica básica. Você que trabalha com harmonização, que trabalha com saúde, mas está agora iniciando na estética, você também consegue. E como a doutora Raquel falou, ele vai agir de dentro para fora, trazendo rapidamente um resultado externo. Não é aquele resultado que você demora para ver. Então, por isso, você consegue colocar na sua realidade clínica, no seu dia a dia, na sua clínica, conseguindo ser um profissional diferenciado. Isso é muito legal. Trazendo para os seus pacientes, então, o que tem de mais moderno nos tratamentos estéticos. Exato. Então, você sendo um profissional que vai ser diferenciado, extremamente atualizado, melhorando o ticket médio dos seus pacientes, Sim, conquistando também. novos pacientes que estão antenados nessas mudanças, nessas inovações dentro da área da Que eles sabem estética. de tudo hoje, né? Hoje Os em dia pacientes, eu sabem de quero tal tudo. coisa. E é por isso que nós viemos então trazer para vocês esse curso completo sobre esses exossomos. Então, os exossomos que são o futuro da estética regenerativa. Então, nesse curso que vai ser totalmente online, nós vamos num primeiro módulo entender o que são esses exossomos, qual a composição, quais são essas biomoléculas que eles transportam, como que eles são formados, quais suas funções de uma forma geral, quais são as suas origens, quais são as suas aplicações na área médica e principalmente na área da estética. Num segundo módulo, a gente vai fazer então toda uma revisão do tecido cutâneo para a gente entender as estruturas, as células em que eles vão atuar e vamos também falar sobre alguns princípios fundamentais de biologia molecular para a gente entender como que ele atua dentro dessas células, regulando a expressão gênica. O terceiro módulo vai ser exatamente para entender o mecanismo de ação desses exossomos, seja no envelhecimento, seja no tratamento de hipercromias, seja no tratamento de cicatrizes, seja também para a revitalização capilar. E um quarto módulo em que vai ser mais prático no sentido de entender como que é feita a sua aplicação, quais são os desafios que existem hoje para o profissional atuar com esses exossomos, quais são as marcas presentes no Brasil, as diferenças entre elas, como que é feita a diluição de cada uma delas, o armazenamento. E um quinto módulo em que a gente vai entender as diferenças desses exossomos com o plasma, com o PDRN e como que a gente pode fazer essas associações terapêuticas com as técnicas que a gente já domina hoje para potencializar os nossos resultados. Então, os exossomos, eles são sim uma revolução da estética regenerativa, é um futuro que já está presente no Brasil e que é viável para você colocar no seu consultório e trazer para a sua realidade clínica dentro desse mercado brasileiro, dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia. É um diferencial em que você não pode ficar fora dessa. E que realmente você precisa entender, porque o seu paciente ele vai chegar e vai falar: "Mas o que isso tem de diferente disso? Por que que você me indicou isso e não me indicou aquilo?". A estética regenerativa veio para ficar e cada vez mais o seu paciente vai
exigir que você entenda o processo e a diferença entre um e outro, porque ele sabe, tá na mídia, ele busca e as pessoas vão mostrar os resultados aí nas ruas, né, com Com certeza. é isso aí, é o futuro, É o com futuro e o certeza. futuro já chegou. E nós estamos então fazendo o lançamento desse curso com esse valor diferencial de R$ 179. E nesse curso, além de todo esse conteúdo que vocês vão ter, todo esse conteúdo que vai ficar disponível por um ano, essas gravações para vocês, vocês vão ter também acesso a artigos científicos, a toda uma rede de apoio para tirar as suas dúvidas, em que vocês também vão receber atualizações sobre esse tema. Então, isso, se você adquirir, conseguir adquirir nesses próximos 7 dias, além de todo esse conteúdo completo, vocês também vão ter acesso a esses outros benefícios, a essa mentoria, esse contato com nós, com a nossa experiência, para a gente poder passar esse conteúdo para vocês. Não é isso, Thaís? É isso aí. Maravilha. Tudo que já foi testado e o que foi comprovado e não comprovado, A gente né? vai abrir o jogo. Bom, agora parece que chegaram algumas perguntas pra gente, né, Vince? Isso. É uma pergunta aqui do Carlos, falando sobre marcas disponíveis no Brasil são de origem vegetal? Sim, as marcas presentes no Brasil são de origem vegetal, por quê? Porque no Brasil os exossomos eles entraram como cosmecêuticos e os cosmecêuticos eles não podem ser de origem de células animais. Então os exossomos que nós temos hoje presentes no Brasil são oriundos de células tronco de origem vegetal. E tem a pergunta da Carol, como é feita a aplicação? A aplicação, por conta da Anvisa, esses produtos entraram como cosmecêuticos. Então, a aplicação, a indicação de aplicação é via tópica. Porém, associados a tecnologias, você consegue potencializar os seus resultados, diferente de outros países que a aplicação são de formas diferentes. Bacana. Tem uma pergunta da Aline aqui, ela acabou de se formar e ela está perguntando se ela consegue realmente aplicar essa técnica mesmo sem ter esse conhecimento. Sim, com certeza consegue aplicar a técnica, mesmo ela fazendo, ela entrando, estando agora na área da estética, ela já consegue, a partir de adquirir todo esse conhecimento que a gente vai passar para ela e aplicar de uma maneira muito simples, já associando com outras tecnologias também de fácil aplicação, né, Thaís? Hoje em dia, os profissionais de estética aderem sempre a alguma tecnologia ou alguma técnica e associando a elas é muito simples, sim. Mais alguma pergunta, Vince? Sim, tem mais umas. Quantas sessões são necessárias e após quanto tempo nós vemos o resultado? Pergunta aqui da Rebeca. Rebeca, o número de sessões ele vai ser variável, tá? Claro que isso depende de paciente para paciente. De uma forma geral, as empresas indicam para tratamento facial de 3 a 5 sessões com intervalo de 15 dias. E os resultados para o facial, eles já podem ser vistos após a primeira aplicação. E no capilar, a indicação é por pelo menos 3 meses, aplicações quinzenais. E claro que no capilar vai depender muito aí do ciclo, né, de crescimento do folículo para você começar a ver os resultados. Mas no facial, após a primeira aplicação, você já consegue ver melhoras significativas. Então, com certeza, você vai conseguir potencializar os resultados dos tratamentos estéticos que você já oferece com tudo de mais moderno que a gente tem hoje dentro do mundo da harmonização. Bom, pessoal, é isso então, né? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigada, pessoal. Estamos à disposição, caso vocês tenham alguma pergunta, mas logo a gente passa para vocês tudo direitinho e detalhado dentro do curso. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Falar para o pessoal que o link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Ah, legal. Ó, o link vai estar aqui, tá? Na descrição do vídeo. Então, peguem aqui o link e vejam lá todos os detalhes. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.